Olá, neste momento eu quero estar trazendo para você aqui um texto que se encontra na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 16. Em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. O apóstolo Pedro está fazendo referência às epístolas do apóstolo Paulo, e ele nos diz que há pontos difíceis de entender. Então, por exemplo, quando você pega uma epístola de Paulo, você tem que levar em consideração que há pontos difíceis de entender. E aí ele cita aqui uma classe dos indoutos e inconstantes. Esses indoutos são pessoas inexperientes, na fé, e quem sabe alguns até com uma experiência a mais, torcem e igualmente outras escrituras para a sua própria perdição. Então o apóstolo Pedro está nos chamando a atenção que muitos cristãos, nas cartas de Paulo, eles encontram pontos difíceis de entender, e eles torcem esses textos, como também torcem outras escrituras. E o pior, que diz o apóstolo Pedro, eles torcem para a sua própria perdição. Então, quando você lê a Escritura Sagrada, você tenha cuidado para que você não esteja lendo as Escrituras e torcendo para a sua própria perdição. Então, devemos aqui tirar a paixão religiosa e deixar que o Espírito Santo de Deus prevaleça em nossa mente. E aqui eu quero trazer um dos textos da carta de Paulo, que é um texto que não é tão difícil de entender, mas tem muitas pessoas que torcem para a sua própria perdição. Vamos lá primeiramente a esse texto. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Um faz diferença entre dia e dia, mas outros julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Bom, qual o contexto que Paulo escreveu essas palavras? Ele estava se referindo a quê? Ele estava tratando de quê aqui nesse texto? Dois pontos principais nós encontramos aqui: questão de alimentação e questão de dias. Então vamos ver o que ele está se tratando aqui. Ele diz que quanto que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvida, porque um crê que de tudo pode comer, e outro que é fraco come legumes. Vamos separar essa parte para nos dar um entendimento melhor. Um crê que de tudo pode comer. Alguém interpreta esse texto dizendo que de tudo pode comer, e aí se faz referência a carnes.
Mas que carne é essa que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui das carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Isso era muito comum no seu tempo. As pessoas matavam o animal, sacrificavam aos deuses e depois trazia este animal para o açougue para ser então vendido e consumido. E aí na igreja de Romanos, na igreja dos Romanos, havia um desentendimento muito grande com relação a comer carne sacrificada a ídolo ou não. Tá? Então o texto, Paulo está dizendo claramente isso. Alguns indoutos e inconstantes pega esse texto e diz o seguinte: Paulo diz que pode comer de tudo. Aí se faz referência aos animais imundos, mas o assunto que Paulo está tratando nesse texto não é relacionado aos animais imundos. O que Paulo está dizendo aqui é justamente os animais sacrificados ao ídolo. Tá, crê que de tudo pode comer. Espera aí. Você crê que de tudo pode comer? Então você acha que é certo comer cobra? Pode comer de tudo, né? Se for pegar o pé da letra, pode comer cachorro, pode comer carne de jegue, pode comer carne de gambá, de tatu, de porco, e assim vai. Então, quando Paulo está dizendo aqui que crê que de tudo se pode comer, era das carnes sacrificadas aos ídolos, tá? Então, eu não posso torcer a Bíblia, tá? Porque eu não quero ir para a perdição. Agora, no versículo 5, que está aqui, ó, faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga todos os dias iguais. Aí alguém acha que esse texto aqui, Paulo está fazendo referência ao dia de sábado, que os dias são todos iguais. Mas, prezado amigo, preste bem atenção. Paulo está fazendo aqui referência àqueles dias de festas na comunidade de Israel. Acreditava que deveria continuar matando o cordeiro, celebrando a Páscoa como era antigamente. Outros acreditavam na oferta dos manjares. Outros acreditavam no dia da expiação, que tinha que ser celebrado esses dias. E então havia um desentendimento muito grande na igreja primitiva. E quando o texto aqui fala que uns faz diferença entre dia e o outro julga todos os dias iguais, aí alguém diz assim: não, então eu não preciso guardar o sábado, todos os dias são iguais, faz diferença entre dia, outro julga todos iguais, e cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que aqueles feriados judaicos não teria mais lugar na história do povo de Israel. Alguns faziam diferença entre dia e dias, mas esses dias aqui, Paulo, ele não está
colocando aqui o dia do sábado, porque senão nós vamos entrar em uma contradição. Então, quando Paulo diz aqui, um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga todos os dias iguais, esses dias que ele faz referência são os dias de festas judaicas no tempo dos patriarcas, no tempo dos apóstolos, e que essas festas caíram no desuso, tá? Então, usar esse texto para dizer que aqui Paulo está fazendo referência ao sábado é pegar um texto fora do contexto, torcendo a palavra de Deus para a sua própria perdição. Está aí a minha explicação para você. Não precisa torcer a Bíblia, basta examinar. E Paulo diz, há ponto difícil de entender. Eu creio que esse é um ponto que muita gente não entende e torcem para a sua própria perdição.